Fala galera, beleza? Vou fazer um vídeo aqui pós-mercado, né? Vamos analisar aí rapidão aí o que aconteceu semana mais curta aí e vamos ver o que aconteceu aí nesse mercado. O mercado abriu aqui, né, galera? Tá? O que a gente analisa aqui? O mercado tinha feito esse suporte aqui, né? Na área de demanda, tá? Por que demanda? Porque teve esse movimento de força, rally, fez pullback, rally, fez pullback. Ele respeitou essa região de demanda, tá? O que nós temos aqui? Essa área aqui ganhou força de venda. Né? Então, o mercado já abriu na área de vendedor. Você tem que esperar o rompimento desse spinning top. E ele mostrou força aqui, ó, no terceiro candle aqui, ó, ele já engolfou. Nem testou para cima e já mostrou força. Veio direto buscar demanda. Aqui tem muito contrato, galera, tá? Muito. Então você tem a origem aqui, ó, do rally. Você tem um movimento muito forte do mercado, tá? E aonde ele tem um pullback aqui, é onde ele está respeitando. Né? Então, quando ele começa a fazer, né, respeitar muito o mesmo nível, a região, né, então ele tende a respeitar, até mostrar força de rompimento, fazer o retest, que eu sempre falo, e depois você vender. Né? Se não tem esse retest, não adianta querer vender, tá? Não adianta. Então, o mercado já abriu e veio buscar, né? Como eu falei, tem muito comprador aqui, certo? Então o mercado fez esse movimento, né? Fez um fundinho duplo aqui, deu alvo lá e buscou base aqui. O que você tem que começar? Primeira coisa, você tinha uma linha de tendência aqui, certo? Então se ele quebrou a tendência, ele de baixa, ele vai para a tendência da alta. E ele veio buscar o retest. Né? Se você analisar pela linha de tendência, na área de demanda, vocês têm a confluência, né? A gente fala isso na nossa aula, certo? Então ele veio fazer o teste na linha de tendência. Ok. Ganhou força de compra. Então você tem que analisar o seguinte, se ele vai fazer um pullback, se ele vai buscar máxima. Ele tentou buscar máxima, novamente na área dos vendedores, né? Aqui é a área dos vendedores. Não mostrou força, mercado vem testar 50%. Se ele ganha força, ele vem testar mínima. Vem testar mínima, não rompe, você está na área de comprador. O que acontece? O mercado mostra força novamente. Então ele mostra muita força na área da demanda. Tá? Isso aqui é a área de demanda. Certo? Então, onde você tinha força do mercado, que é nesse ponto aqui, ó, vendo? Esse ponto aqui mostrou muita força. Né? Então você pode analisar que o mercado ganha força na mesma região, né? Faz rompimento falso, mas você tem que olhar a origem do movimento, que é aqui, né? Aqui ninguém fechou abaixo desse ponto, tá vendo? E aqui ele mostra muita força no mercado. Quando ele rompe uma estrutura, o que você faz? Você espera ele testar e você entra no trade. Pivôzinho de alta, né? Talvez ele poderia parar nesse topo, mas ele já tinha vindo aqui duas vezes. A terceira, ele, né, às vezes ele passa mais forte. Mostrou força. Se você está bem comprado aqui, né, você espera fechar o candle, ele já fechou rompendo aqui, tá vendo? Então, era uma boa oportunidade. Aqui tirou muita gente, né? Estopou muita gente, porque você não tem contexto, você não sabe operar aqui. Ah, como é que eu opero essa região aqui? Tô garganta um pouco ruim aí, galera. Então, desculpa aí os... Tá? Como é que eu opero essa região? Você analisa a range, 50%. Vendo? Você não tem uma força de venda aqui, vê se ele vai passar esse ponto. Se ele não passar esse ponto, você vê como pullback, então ele volta a testar mínimo aqui. Tá vendo? Você tem a base aqui, ele volta aqui. Então, analisa a força do mercado. Se não tem força de venda nesse ponto aqui, se ele não passar daqui, quem que manda aqui? Oferta, vendedores. Você não tem ali um mesmo ponto, tá vendo? De vendedores. Vocês têm que olhar para a estrutura aqui atrás. Tá vendo? Esse ponto aqui é de vendedor. Tá vendo? Manteve a venda. Certo?
que você faz aqui depois desse movimento? Você coloca uma linha, uma short, uma linha de tendência curta. O que você vai analisar? Essa amplitude aqui. O que você analisa aqui? Como pullback. O que ele veio testar? Estrutura anterior rompida. Então você vê que ele rompe a linha de tendência, vem fazer pullback aqui, lateraliza, porque ele respeita esse rompimento aqui. E você tem muita força aqui, muita defesa de comprador aqui, tá? Nesse candle aqui, Marubozu. Então você olha como pullback e espera mostrar força. Onde é que o mercado mostra força? Novamente no engolfo. Você pode entrar comprando aqui, você pegar esse pedaço de trade aqui, sair na esticada, ver se ele vai até o topo. Se não vai, você tem que zerar. Mas já dá um bom pedaço de mercado aqui se você compra. E se você compra agressivo, melhor ainda. Ó, até lá te dá 350 pontos. Certo? Então você tem a linha de tendência aqui, rompeu e foi buscar lá. Tá? O que você podia colocar aqui? Outra shortzinha aqui, ó, tá? Nessa tentativa de reversão aqui, ó, você vê que ele rompe, né? E se o mercado não consegue buscar máximas, tá vendo? O que ele faz? Ele vem testar de novo a mínima anterior, tá vendo? Certo? Então o que você tem aqui? Você quebrou a tendência, você tinha uma shortzinha aqui que ele quebrou, e você podia colocar uma outra shortzinha aqui, ó, tá vendo? Ele quebra a tendência aqui e respeita esse ponto e fecha o mercado. No outro dia, o que acontece? Você não tem uma estrutura rompida aqui? Tá vendo? Vocês não têm uma estrutura aqui que ele rompeu de topo, marcou topo e fundo, certo? E você tem aqui a origem do movimento de demanda, né, nesse ponto aqui, ó, exatamente onde o mercado abre. Tá vendo? Então ele está abrindo numa área, galera, que é de comprador, certo? Você já teve força de compra aqui nesse ponto. E quando ele faz o retorno a primeira vez, que a gente chama de FTR, esse ponto, né? Então como ele abriu aqui, o que o mercado fez? O mercado fez esse movimento aqui e veio aqui. Só que aqui tem estrutura, tá vendo? Tem uma estrutura aqui. Então você tem ali topo, rompimento, força do mercado e ele respeita esse ponto. Então se ele abre aqui e mostra força no mercado, galera, o mercado tende a ir para cima. Né? O que você tem que fazer aqui? Coloca uma short aqui e uma short aqui. Tá vendo ali, ó? O que o mercado fez? Então, se ele fez um rompimento aqui, nesse ponto, né? Você tinha uma linha de tendência anterior aqui, tá? Isso aqui não precisa nem deixar. Então você tem um movimento aqui que ele volta para a tendência. Então, o que ele faz aqui? Se você tem esse fundo anterior aqui, ó, com essa estrutura, ele faz um rompimento falso e volta para a tendência. Tá? O que você pode colocar aqui? A short do último movimento do mercado, tá vendo? Onde ele fecha aqui, ó. Tá? Então o que o mercado faz? Você encara como pullback e um rompimento falso. Por que pullback? Porque você tem essa amplitude. Vocês não podem esquecer de olhar a estrutura de mercado. E se você tem aqui pontos muito fortes de topos e fundos, que virou referência aqui de estrutura, você tem que levar em consideração que isso aqui pode ser um pullback e o mercado continuar. Então se você olhar aqui, realmente ele fez outro movimento de continuação de tendência. Tá? Então, usa linha de tendência, galera. Tá? Você podia deixar uma linha aqui, não tem problema. Tá? E você podia colocar uma no final do mercado aqui, por esse ponto aqui. Ó. Então, não acredita em rompimento, que foi rompendo falso, e ele volta para alta, tá vendo? Tá? Se você deixa aquela linha de tendência lá, você não quebrou a tendência lá? Tá vendo? Você não quebrou a tendência? Então, se ele quebrou a tendência e não voltou para a tendência de baixa, o mercado, galera, vai para cima. Você tem que esperar o pullback. Certo? Então, você tem essa linha aqui, certo? Do final do mercado, você tem essa daqui. Essa aqui você pode deixar, ok? O que você faz aqui? Você coloca uma linha de tendência aqui, no fundo que ele marcou. Né? Porque ele tem esse movimento aqui e aqui. Então você marca aqui. Beleza. Esse candle aqui, ó, o segundo candle,
se você tem a leitura de price action avançada, tá? Você vai entender que isso aqui ele marcou o mercado para cima, ele mostrou força. Ah, mas ele rejeitou, cara. Ele rejeitou, mas você tem um Marubuzu aqui na abertura, tá? E ele engolfou o candle do dia anterior. Então você tem que ter uma leitura avançada do price action para entender que isso aqui não é rejeição de compradores. Ele marcou que o mercado vai para cima porque você já está na tendência de alta. Só que ele faz isso que para fazer você comprar, ele vem pegar a liquidez aqui aonde? Na área que o mercado ganhou força de compra já, né? Então ele vem pegar a liquidez aqui, né? Você acha que vai dar venda sem confirmação, o que você precisava aqui? Se você tem um ponto aqui, você precisava de um candle que quebrasse a tendência aqui, fizesse o reteste e continuar. Certo? Então o mercado, você sabendo, né, fazer a leitura da estrutura e tendo contexto, você consegue saber as armadilhas que ele faz, entendeu? E eu falei para a galera da sala, como ele veio buscar esse ponto aqui, ó, tá? Que ele rompeu aqui, eu falei, isso aqui ele está marcando o mercado para cima, galera. Tá vendo que ele nem veio testar mais para baixo aqui, né? Ele podia fazer um teste aqui no fundo anterior, né? Esse ponto aqui, ó, tá vendo? Né? Podia estopar aqui para depois vir. Você vê que nem isso ele fez. Então, o que vocês fazem? Espera, né? Ah, eu não fiz nada até aqui. Quando ele passa desse ponto aqui, ó, nessa área aqui, que já mostra força, é a segunda força do mercado, quando ele fecha o candle aqui, galera, dá para comprar a mercado aqui, para comprar nesse fechamento aqui do candle. Tá? Porque você está a favor aqui, ó, da tendência. Certo? Ah, mas esse topo aqui, cara, ele já mostrou força para cima lá. Só que no primeiro momento, ele respeitou a oferta. Mas ele já consumiu aqui, ó, tá vendo? Ele passou daqui, ó. Ele avisou que o mercado ia para cima. Só que ele vem e faz pullback. Isso no dia anterior. Entendeu? O que você coloca aqui? Coloca uma short. Então, quando o mercado mostrou esse segundo candle aqui, ó, você coloca uma short. Fala para mim, quando que o mercado mostrou força de venda? Só quando ele abriu um candle para o outro lado da linha de tendência. Tá vendo? Que é esse cara aqui, ó. Você vê que até esse ponto aqui eu poderia estar comprado. Na hora que ele voltasse desse topo aqui, você zera a operação. Entendeu? Então, se você tem a linha de tendência, é para isso. É para te deixar na tendência do teu trade. Então, vocês têm que confiar. Eu falo isso na sala. Galera, confia. Ele não passou forte um topo aqui, ele continua o movimento. Então, se você comprou nesse ponto, comprou aqui, mesmo que ele faça o pullback, você está protegido já. Você deve proteger a operação. Então, você olha como rompimento de estrutura. O que ele faz aqui? Então, você tem esse movimento. É um pullback curto, tá vendo? E ele continua, desculpa, continua na tendência. Tá, galera? Então, é assim que você tem que olhar o mercado. Tá? Então, quando o mercado tem força de compra, tudo que ele fizer para baixo, você olha como pullback. Tá vendo? Então, ele tentou reverter aqui, mas você olha a força do mercado. E foi mais uma pernada. Então, você vê que você tem esse movimento aqui, ó. Tá vendo? E depois, quando ele quebra a tendência, né? Aí você sai do trade. E aí você já não pensa mais em compra. Aí você tem que esperar o mercado mostrar força de venda. Onde que ele mostrou força de venda? Aqui. Certo? Só que é o seguinte, você tem que considerar que ele passou a estrutura. É a mesma situação aqui, ó. Quando ele rompe estrutura, ele testa a estrutura. Tá vendo? Ele rompe, né? Quebra em tendência, certo? Rompeu a estrutura, ele volta a testar a estrutura. Então, ou você entra agressivo nessa região onde rejeitou para compra, ou você espera para comprar novamente. Certo? Então, quando o mercado mostra força, é melhor você só pensar em compra. Então, quando ele vem testar esse ponto aqui, ó, tá na força do mercado de compra, você pode comprar aqui. Tá? Nesse candle aqui, ó, ou esperar esse candle fazer o pullback, você comprar aqui, você comprar nessa passada aqui, e aí você sai lá no topo.
certo? Novamente, vem fazer pullback. Aí você já analisa, ele fez teoria de Down. Tá vendo? Ele já não veio nesse ponto aqui. Ó. Falo para a galera, ó, já fechou mais alto. Fechou mais alto, ele vai testar 50% do movimento ou a máxima. Foi testar máximos de novo. Certo? Então, galera, se você vai usando a short aqui, ó, você vai ver que ele quebra a tendência de baixa. Então, ele vai buscar máxima. Se você usar a short aqui, ele quebra a tendência de alta, vai buscar baixa. Se você usar a shortzinha aqui, ele quebra novamente a tendência, vai buscar máxima. Certo? E se você colocar a última short aqui, ó, ele quebra a tendência. Só que daí aqui já fica mais chato, né, de você, porque ele fica testando para baixo e para cima. Então, até esse ponto aqui, ó, desse movimento aqui, acho que dava para comprar nesse ponto aqui, tá? E aí se você coloca uma LT aqui, tá vendo? Nesse ponto aqui, aí já fica arriscado, né, comprar aqui, beleza? O que aconteceu daí, mercado, galera? Nós temos a origem aqui, nós temos a origem do rally aqui, certo? Da demanda. O que o mercado fez? Mostra força na venda, mas ele respeita a origem do movimento de força, que é onde é supply e demand. Então, aqui é a origem do que? Da demanda. Vendo? Nesse ponto aqui. O mercado ganha força, tenta reverter e vai lá. Essa aqui é a demanda principal desse movimento aqui. Você vê que quando o mercado abre aqui, ele não visitou essa área aqui. Aí o mercado abre com gap, ele respeita essa área aqui. Ah, você fala, nossa, o mercado vai descer, né? Porque tem o gap, fez pullback, agora o mercado arrebenta para baixo. Arrebenta para baixo se ele consumir essa área aqui, quando você conhece o que é oferta e demanda, tá? Senão ele não vai passar não. Ele pode fazer várias tentativas, ele tem que romper essa região, fazer o teste, e aí sim. Então por isso que eu falo, né, sempre do reteste, certo? Por quê? Porque senão é rompimento falso, galera. Certo? E aí o que ele faz aqui? Mostra a força, vem buscar aqui a máxima e depois nem testa mais. Tá vendo? O mercado já mostra, rompeu a estrutura anterior, então ele fez esse movimento aqui. Ó. Tá? Rompeu a estrutura anterior, tá vendo o topinho ali atrás? Volta a testar, lateraliza, a gente enxergou esse movimento, eu tenho os estudos desse movimento aqui, depois vou até postar, tá? Que a gente traçou o cenário aí, né? Eu falei pra galera, ó, quando estava no terceiro candle aqui, ó, pode fazer esse movimento, fazer o pullback e continuar ainda. E fez exatamente, buscou o que? A oferta principal. Entendeu, galera? Então, pela estrutura de mercado, né, a gente consegue fazer análise e com a confirmação da força de mercado, que nem eu falei, isso aqui rompeu, vê como pullback. E esse candle aqui, ó, já rompeu essa estrutura aqui, tá vendo? São os detalhes do price action. Tá? Ah, mas e aqui? Cara, você tem que olhar a força do mercado e condição. Isso aqui é só um pullback. Se ele não faz teoria de Dow aqui, ó, se ele não renova fundo, tá vendo que ele não renovou? Ele fez fundo mais alto. Então, ele teria que fazer um fundo mais baixo para daí testar lá de novo e depois vir buscar a mínima. Não faz isso. Falei para a galera, o que isso aqui mostrou para nós? Teoria de Dow, o mercado vai para cima. E aí nós tínhamos esse movimento aqui, ó, que deu o alvo certinho. A gente mediu na sala lá. Tá? Então, o que o mercado fez nesse ponto? Marcou outra área de força do mercado. Você não tem um candle aqui que continuou o movimento, você já tem a força do mercado aqui. Ainda falei para a galera, ó, ele vai pegar a carona desse movimento aqui. Mas o mercado está difícil. Cara, se você analisar, o mercado faz pullback, rompe, faz pullback, rompe, faz pullback, rompe. E depois onde é que ele volta no final do mercado? Aqui. Então, se você usar a linha de tendência, desculpa, galera. Então, se vocês usar a linha de tendência aqui, ó,
Vendo? Nesse ponto aqui, rompeu, beleza, você rompe, você olha a estrutura. Não passou, você corrige, ajusta a linha de tendência, tá vendo? Galera, usa a linha de tendência, você fica no trade. Então, quando ele rompe uma estrutura, vê se ele vem testar. Rompe uma estrutura, vê se ele vem testar. Rompe uma estrutura, depois ele vem testar. Tá? É sempre assim, galera. Então, coloca uma linha de tendência e segue a tendência. Tá? Enquanto ele não quebrar a tua tendência, você não pensa em venda. Dá para fazer scalper? Dá, galera. Só que você pensa quem compra. Olha um padrão de reversão aqui, ó. Perfeito aqui, ó, quando rompe aqui o doji. Confirma, vendo? Nem faz mais pullback, né? Ele mostra a força, ele já anula a força da venda aqui, tá vendo? Padrão de reversão, né? Se vocês entrar ver no grupo lá, fiz uma tabelinha lá de entradas de padrões de reversão, onde que é a entrada agressiva, a entrada normal, tá? E depois o mercado vem buscar aqui, ó, o fechamento ele vem aqui, certo? Então, galera, ontem o mercado foi comprador. E hoje, o que o mercado foi? Vendedor. Mesma coisa, tá? Ele abriu já numa região, falei pra galera, vai abrir na região de venda, né? Que ele, nesse ponto aqui, você tem o gap aqui, né? Você tem o gap aqui. E ele faz esse engolfo aqui, tá vendo? Esse movimento aqui, ó. Aqui virou área de vendedor. Se você olhar para trás lá, é onde tem força aqui, né? O mercado ganhou força nesse ponto aqui, ó. Tá? Então ele faz o rompimento falso, rejeita para compra nesse ponto aqui, ó, e o mercado abre aqui, tá vendo? Então, se o mercado abriu aí, aqui, galera, tá? Já abriu na região de vendedor e já mostrou força, tá vendo? O que ele faz? Mostra força, faz pullback, rompe estrutura, só que ele não, seja que ele volta, ele não faz esse movimento, ele volta a testar a estrutura anterior, tá vendo? Então ele não tem um fechamento no mercado aqui, ó. Você vê que ele respeita esse ponto, faz a galera comprar, você acha que ele vai voltar para alta, né? O que você tem que saber? Que quando o mercado fechou ali, ele já quebrou a tendência. Né? Então o mercado quebrou a tendência, voltou aqui e já caiu de novo. Então você vê que ele buscou estrutura anterior, faz um retest, cai de novo, mas depois volta lá. Entendeu? Então assim, quebrou a tendência, eu não vou pensar em comprar. Eu só pensaria em comprar, galera, nesse ponto aí, tá? Se ele voltasse para a minha linha de tendência de alta. Então, tu imagina, olha o movimento que o mercado tinha que fazer para voltar para alta. Tinha que quebrar essa linha de tendência aqui. Tá vendo que essa linha de tendência é de alta. Então, você vê que o mercado respeitou esse ponto aqui, bateu, respeitou esse ponto aqui. Eu tinha que voltar para essa tendência aqui. Tinha que voltar a buscar pelo menos essa linha aqui, ó. Né? E quando ele rompe a linha de tendência, ele pode fazer esse movimento aqui de buscar a linha para fazer um topo, né? Ou ele faz assim, busca a linha, depois ele desce, entendeu? Mas ele tinha que buscar essa alta aqui, e ele tinha que ganhar essa linha de tendência principal. Nossa, eu dei umas 10 pausas aqui já dessa tosse chata. Desculpa aí, galera. Tá? Então assim, o que você faz quando o mercado marca esse topo aqui, galera? Tá vendo? Você tem dois candles aqui, ó. Dois topos aqui, certo? Você traça a tua linha de tendência lá, ó. Né? Traça a tua linha de tendência lá, ó. Que essa daqui é a primeira linha. Depois eu coloquei uma outra aqui pra galera até. Tá vendo? Pega a tua linha de tendência principal. Você só vai pensar em comprar se ele romper, fazer o retest e ganhar alta. Então, galera, o mercado abriu aqui. Olha só. Ele já começou a respeitar. Tá vendo? Do topo anterior lá, ele já respeitou.
mostrou força, rompeu a estrutura, volta a testar a estrutura. O que esse ponto é aqui? Quando a gente vê força no mercado, tá? Esse ponto aqui, galera, é a nossa nova oferta aqui. Opa. Tá? Esse ponto aqui é a área de vendedor. Né? Você já tinha um mercado aqui, ó, com essa área aqui, tá vendo? E aí ele respeita a tua linha de tendência. Tá vendo? A confluência, né? Vou marcar aqui outra cor, ó, a confluência. Certo? Galera, respeita a estrutura de mercado, você não cria viés. Então, se o mercado mostrou que é força de venda, você vai esperar o pullback na linha de tendência, você pode vender. Mostrou força, ele rompeu a estrutura. Rompeu o fundo anterior. O que ele faz? Ele rompe, respeita uma área aqui de demanda, tá vendo? Aqui é demanda, certo? Volta a fazer o pullback, mas ele não rompe a área dos vendedores, tá vendo que ele respeita a área do vendedor aqui? Faz doji, né? Mostra força nesse ponto aqui, tá? Então, ou você vende lá na oferta, espera o retest para vender, tá vendo? Ele faz o retest, olha lá como ele respeita a linha de tendência, tá? E aí você pode fazer venda. Me perdoem, galera, me perdoem, tá? Não deu nem tempo de dar pausa, tá? Então, ele vai te dar a venda, você olha para onde? Aí é um ponto, aí que vem o conhecimento, né, da questão da oferta e demanda, tá? Então, essa área aqui do engolfo, ó, não é a área do comprador, então olha lá, ó, ele respeita até ser consumido, tá vendo? Então, nesse ponto aqui, seu alvo, se você vendeu bem aqui, você tem que vir até aqui, ó. Tá vendo que ele vem bem no fundo aqui testar? Você tem que zerar aí a posição. Aí ele faz um pullback novamente. E no mesmo ponto que você vendeu, você pode vender outra vez. Vendo por quê? Aqui é estrutura, ó, força de mercado. Né? Então, ó, ele rompe estrutura, testa, vem, faz pullback. Se ele não passa, a força está na venda, você pode vender. Aí a tua venda é melhor aqui. E mesmo assim, ele respeita a origem, né, do movimento todo de alta. Tá vendo que ele respeita esse ponto aqui? Então, se você entender estrutura, né, junto com a oferta e demanda, você vai esperar os pontos. Então, sempre que você tem a tendência de baixa, você não vai pensar em comprar. Sempre que você tem tendência de alta, você não vai pensar em vender. Você espera o pullback na estrutura anterior, né? Compra. Espera o pullback na estrutura anterior, compra. Venda. Espera, ó lá, você vê que ele rompe aqui, testa da venda, faz um pullback um pouco mais agressivo, mas respeita o ponto, né? Venda. Faz pullback, depois da venda. Faz pullback, venda. Entendeu, galera? Então, é assim, tá? Usa a linha de tendência, tá? Que vai te ajudar. Lembra da estrutura de mercado, tá? Tem material, entra no grupo Telegram, tem material, tem ordem de estudos, tem material de price action, tem material para linha de tendência, desde o básico até intermediário para avançado. Tudo com roteiro, tá? Tem um grupo ali para discutir e os vídeos no YouTube, tá? Que é do que eu estudo, da maneira como eu olho o mercado. Então tem bastante conteúdo aí para vocês estudarem, tá? E conteúdo de qualidade, beleza? Então esse foi o mercado, galera, tá? Bem tranquilo, em situação de você entender a estrutura de rompimento, né? Tá? Tranquilo no sentido de você esperar os pontos, tá? Nunca vai ser fácil, né? Tem que esperar a confirmação. O que é confirmação? Esperar fechar o candle, né? Então, e ter um conhecimento avançado aí de price action, tá? É indispensável para quem é grafista, tá? Muita teoria de Dow, né? Eu observo detalhes da teoria de Dow, né? E as regiões de força do mercado, tá? Então,
tem vídeos aí, né, que eu falo tudo, que eu faço um resumo aqui. Beleza, galera? Então esse foi os mercados aí na semana e aos poucos a gente vai fazer mais vídeo aí. Tá? Obrigado aí. Gostou, deixa o like, compartilha aí com a galera, tá? Para ajudar aí. Tem bastante vídeo bacana no canal. Beleza? Tamo junto aí.